Bom, então, o Bércer Pereira, inicialmente ele até tentou dialogar com a FMI e adotar algumas políticas ortodoxas para tentar para buscar uma alternativa melhor do que a adoção de um plano. No entanto, como que a inflação ela começou a disparar, a taxa de inflação começou a se elevar cada vez mais, o governo ele acabou sendo obrigado a adotar um novo plano, sendo que o plano ele foi adotado exatamente por isso, devido à necessidade do momento, devido à insustentabilidade, devido ao problema gerado por uma inflação que se acelerava perigosamente. Esse plano ele foi adotado no mês de junho de 87, sendo conhecido como Plano de Estabilização Econômica. Quais foram as medidas deste plano? Congelamento de preços e salários. O gatilho salarial foi extinto, mas em contrapartida foi criada a Unidade de Referência de Preços, a famosa URP, que deveria ser utilizada para a realização do reajuste dos preços após o congelamento. A partir de setembro seria o indexador para reajustes salariais, sendo que a cada 3 meses seriam pré-fixados os percentuais de reajuste para os 3 meses posteriores. Vejam, este já representa um erro de certa forma do plano, uma vez que dentro do próprio plano já existia um indexador dos salários. Então veja, o governo ele acerta ao eliminar o gatilho, porém em contrapartida ele cria um novo indicador, um novo indexador, de tal forma que os preços dessa economia continuam indexados. Quais foram os aprendizados do Plano Bresser? Desvalorização cambial, ou seja, o governo ele desvalorizou previamente o câmbio para garantir o equilíbrio das contas externas. A política monetária e a política fiscal foram ortodoxas. Então vejam, essa é uma diferença importante, porque apesar deste ser um plano heterodoxo, ele já apresenta componentes ortodoxos. Esse aprendizado foi muito importante. Por quê? Não adianta querer estabilizar a economia na presença e, ao mesmo tempo, dar choques de demanda. Não adianta querer estabilizar, acabar com a inflação, aumentando a renda do trabalhador, aumentando os benefícios, fazendo uma política fiscal que estimula o consumo, os investimentos, etc. Assim, o governo ele também fez uma contenção dos gastos, elevação das tarifas públicas, redução de subsídios e uma reforma tributária, ou seja, a política fiscal foi contracionista. Então vejam, o plano no início ele até teve sucesso, ele conseguiu alguns ganhos. Qual que é o problema? O problema é que a população, se o plano cruzado ele teve grande apoio da população, dado o fracasso do plano cruzado, quando foi anunciado o plano Bresser, ele já não contou mais com o apoio da população. A população já sabia que não iria dar certo, sendo que este foi um fator que pesou consideravelmente para que o plano tivesse pouco sucesso. Outro problema sério: desequilíbrio dos preços relativos e superávites comerciais acabaram causando uma pressão inflacionária, e os juros acabaram se mostrando altos demais, desestimulando os investimentos. Além disso, a reforma tributária, que deveria ter sido aprovada, ela não foi aprovada pelo Congresso.
Na verdade, o plano Bresser, um dos fatores que não contribuiu para o seu sucesso foi justamente a falta de apoio do governo. O próprio Bresser, ele fala que quando ele ia no Congresso Nacional pedir apoio e falar sobre o plano, os deputados e senadores simplesmente achavam que era uma piada. Por quê? Porque não existia um consenso ainda sobre a necessidade de realização de políticas mais ortodoxas. Todos os deputados e senadores estavam querendo aumentar os seus gastos, queriam realizar investimentos, de tal forma que o governo não conseguiu um comprometimento com a realização das políticas necessárias, de políticas críveis, de políticas que realmente resultassem em redução na demanda agregada, e muito menos conseguiu que a reforma tributária fosse aprovada. Por quê? Vejam aqui o que nós temos nesse contexto também: Assembleia Constituinte. Por que os deputados e senadores vão aprovar uma reforma tributária agora, se daqui a 1 ano vai sair a Constituição que vai mudar tudo isso? Então vejam, o ambiente político, ele não era, dada que estava sendo realizada a Assembleia Constituinte, não existia ambiente político para a realização de um plano de estabilização da economia. Esse componente político, somado à falta de crédito por parte da população, ao fato de que a população não acreditava mais no plano, fez com que o plano não desse certo. 88, o que acontece no Brasil? É adotado o plano feijão com arroz, ou seja, o Maílson da Nóbrega. Bom, o que nós observamos? O Bresser Pereira, ele pediu demissão. Como ele viu que ele não conseguiria implementar o plano que ele estava pretendendo, ele pediu para sair. Com isso, assume o Maílson da Nóbrega. E o Maílson da Nóbrega propõe o quê? Um conjunto de políticas ortodoxas, sendo este plano denominado como uma política de... não foi um plano, mas é uma política, a famosa política feijão com arroz. Qual que era o objetivo do Maílson da Nóbrega? Cortar o déficit operacional e reter a inflação em 15%. Dentre as medidas tomadas, se destacam a suspensão do reajuste de salário de funcionários públicos e o adiamento dos aumentos de preços administrados. Obviamente que essa política foi mal sucedida, porque o governo ele simplesmente não conseguiu apoio, nem conseguiu um ambiente adequado para a instalação dessa política. O ambiente político não era favorável. O próprio adiamento do aumento dos preços administrados implicava em déficit fiscal, ou seja, uma pressão de demanda, de tal forma que a política foi mal sucedida. Em julho de 88, a inflação já ultrapassava os 24%. E, ademais, os gastos, os preços públicos, dada a situação de déficit fiscal, eles tiveram que ser reajustados. No final de 88, o governo ainda tentou celebrar um pacto social, ou seja, ele reuniu os diferentes entes da sociedade para tentar fazer um pacto. Qual que é o problema? Pergunto para vocês, algum agente vai aceitar congelar os seus salários? Congelar os seus preços? Vejam aqui, vamos lembrar da defasagem, que existe uma defasagem entre os agentes. Aqui, por exemplo, nós temos esses 3 agentes, o agente A, o agente B e o agente C. Em um cenário de inflação, imagina o seguinte: para que os preços sejam estabilizados, em algum momento, um desses agentes terá que parar de reajustar os seus preços.
Pergunto para vocês, qual agente que vai aceitar fazer isso? Um pacto social, ele partia, a proposta de pacto social, ele partia exatamente desse pressuposto. Reunidos os agentes da economia, fazer um pacto de não aumento nos preços. Qual que é o problema? Por exemplo, se o agente A ele tinha acabado de reajustar seus preços e este pacto social fosse aprovado, quem queria pagar o pato? O agente B. Por quê? Porque o agente A acabou de elevar os seus preços de tal forma que o agente B ele não vai conseguir reajustar, tendo que aceitar todo o prejuízo do aumento dos seus custos. Qual que é a melhor estratégia para o agente B? É dizer sim, eu aceito o pacto, mas vamos esperar mais um pouco, deixa eu reajustar meus preços primeiro. O agente C, ele vai aceitar não ter os seus preços reajustados, dado que o agente B reajustou os seus preços? Claro que não. A estratégia adotada por ele vai ser a mesma. Ele vai dizer, tá, tudo bem, eu aceito um pacto social, mas deixa eu reajustar os meus preços primeiro, que depois, na sequência, nós podemos fazer o pacto. O agente C, tendo reajustado os preços, vem o governo, vamos tentar fazer um pacto social também. O agente A, ele vai aceitar este pacto? Não, porque se ele aceitar, significa que ele vai pagar todo o custo da inflação, enquanto que os demais agentes vão ficar tranquilos. Ou seja, dado que os preços são reajustados com defasagem, é óbvio que nenhum desses agentes vai aceitar um pacto social. Por quê? Porque isso implicaria que alguém teria que aceitar todo o custo, alguém sairia perdendo. Então vejam, o governo ele tenta adotar esse pacto social e ele simplesmente não consegue. Por quê? Por causa da própria natureza da inflação, pelo fato dos preços serem reajustados com defasagem e pelo fato dos preços de alguns agentes serem os custos de outros agentes. Consequência, neste momento, o governo Sarney ele só queria conseguir terminar o seu governo. Assim, na falta de uma outra alternativa, ele adota o plano cruzado. O plano verão, melhor dizendo. Políticas, mesmas políticas de sempre. Muda a moeda, nova moeda, o cruzado novo. Aumento das taxas de juros, desindexação e a promessa de ajuste fiscal. Ou seja, essa foi a única inovação do plano verão. Agora, se antes nós tínhamos tido gatilho salarial e tínhamos tido a ORP, agora este governo ele finalmente não cria um indexador dos salários. Os preços e salários foram congelados, sendo convertidos pelo preço de compra médio dos últimos 12 meses, mais 26,1% de reajuste. No entanto, em pouco tempo, o aumento de alguns preços foi autorizado, o câmbio foi desvalorizado, de tal forma que o congelamento não foi mantido de forma prolongada e a própria criação do indexador. O governo tinha extinguido a indexação e ele acaba criando um novo indexador, os bônus do Tesouro Nacional, a famosa BTN. E claro, o que o governo faz? Novo calote na dívida externa. Então vejam, pergunto para vocês, por que o Brasil é conhecido como caloteiro? Vejam, o próprio governo, em 87 ele dá calote, em 89 ele dá um novo calote na dívida externa. Por quê? Por causa da deterioração na balança comercial. E com isso, nós chegamos ao governo Collor, que já é outra história.